Agora vamos ter um momento da partilha da palavra. Deus quer falar conosco na oração do texto. Deus quis que nós abríssemos o coração. Agora é o momento de nós escutarmos o que Ele tem para nos dizer através da sua palavra. E eu conto muito com a sua participação aqui nos comentários. Conto muito com a sua participação. Você que vai estar aqui embaixo, deixando aqui a sua intenção, que minhas moderadoras no ao vivo vão acolher. Depois teremos a oração por cura e libertação. E eu convido você a pegar aí a palavra de Deus, a liturgia de hoje, ou a Bíblia. Pega aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículos do 57 ao 62. Lucas, capítulo 9, versículos do 57 ao 62. Você que está no ao vivo, já vai aparecer aqui embaixo, você que está aqui no ao vivo comigo no TikTok. Mas quem está me vendo na reprise, no meu canal no YouTube, Filhos e Filhas da Divina Misericórdia, já vai aparecer aqui embaixo para vocês a leitura que eu vou ler, partilhar com vocês. Lucas, capítulo 9, do 57 ao 62. Vamos partilhar hoje esta palavra de Deus juntos, amém? E como eu disse, eu conto muito com você aqui nos comentários, deixando a sua partilha, o que você sentiu desta palavra de Deus, né? Depois de rezarmos o terço, que estava no ao vivo, rezou o terço, o que Deus falou com você através desta palavra. Vamos lá então? Lucas capítulo 9, do 57 ao 62. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. E Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmãozinho, minha irmãzinha querida, que reza comigo aqui no TikTok. Como eu falei, nesse dia que estou fazendo essa partilha com vocês, rezando, é dia de São Francisco de Assis. São Francisco, que tinha uma palavra muito destacada na vida dele, São Francisco. A palavra que ele tinha mais destacada é a palavra humildade. Fazer a vontade de Deus com humildade, com simplicidade. Tanto que ele fundou uma ordem que leva o seu nome, né? Franciscanos, seguidores de Francisco, né? Os franciscanos. Nós tanto conhecemos, existe por aí tantas comunidades, tantas denominações de franciscanos, né? Por aí, pelo mundo afora. Pessoas que lá atrás, quando São Francisco começou através de sua conversão, através da cruz de São Damião, né? Vai e reconstrói a minha igreja, foi pedido de Deus para São Francisco. E até hoje, a igreja precisa ser o quê? Reconstruída.
precisa ser reformada. Aquela frase que Deus fez para São Francisco ainda faz ecoar até hoje. Quantas igrejas precisam ser restauradas? Quantas igrejas hoje em dia estão em ruínas, caindo aos pedaços? Mas o Ayrton, a igreja está caindo. Não falo dessa igreja física, gente. Não falo da igreja física, eu falo essa igreja aqui, ó. Eu, você, a sua casa, a sua família. Nós formamos esse corpo místico de Cristo, chamado igreja, cuja cabeça é Cristo, cuja cabeça é Jesus. Nós formamos esse corpo. E quantas pessoas que se sentem machucadas, feridas, ou acabam se afastando por causa de pessoas da igreja. Essa igreja começa a ruir, começa a decair. Ah, porque eu não fui com a cara de padre X, de padre Y. Eu não fui do modo que ele fala a palavra de Deus. Eu não gosto do modo que ele celebra a missa. Ah, o padre na minha confissão, ele falou algo que eu não gostei. E a pessoa acaba se afastando. E culpa a igreja num todo. Não culpa somente a pessoa, mas culpa a igreja num todo, achando que toda a igreja está errada por causa de uma pessoa. E aquela palavra que Deus fez para São Francisco de Assis ainda ecoa até hoje no coração da nossa igreja, de cada sacerdote, de cada missionário, de cada irmão e irmã que anuncia o Evangelho. Para você que é pai, para você que é mãe, que quer a conversão do seu filho, que quer a conversão do seu marido, da sua esposa, vai e reconstrói a minha igreja. E a história fala que São Francisco encontrou lá em Assis a igreja de São Damião, toda destruída, toda caída aos pedaços. E ele foi lá, pegou bloco por bloco, pegava na rua uma pedra. Ele não tinha recurso. Antes ele era uma pessoa muito rica, né? São Francisco era uma pessoa muito rica. O pai dele, o pai de São Francisco, era dono de uma tapeçaria. E quem era dono de tapeçaria naquele tempo de São Francisco eram pessoas poderosas, pessoas vistas como pessoas grandes. Mas São Francisco, ele caiu em si quando ele teve aquela visão, através da cruz de São Damião, aquele chamado que Deus fez para São Francisco: vai e reconstrói a minha igreja. Ele tentou reconstruir uma igreja que estava toda destruída por uma guerra que estava acontecendo naquele tempo. Estava acontecendo uma guerra. Ele tentou reconstruir pedra por pedra. Mas Deus provocou São Francisco de novo. Vai e reconstrói a minha igreja. Mas eu já construí, Senhor. São Francisco falando com Deus. Mas eu já reconstruí, Senhor, a igreja. Mas Deus falou: não é essa a igreja que eu estou falando, Francisco. Não é essa a igreja que eu estou falando. A igreja que Deus estava falando para São Francisco, como eu falei, é você, era eu, o povo daquele tempo. O povo daquele tempo que andava totalmente desviado daquilo que era a vontade de Deus. O povo que achava que tudo era oba-oba, que tudo era beleza. Que tudo estava liberado.
E São Francisco assumiu esta missão. Assumiu essa missão de reconstruir a igreja. E isso acontece nos tempos de hoje, através do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa Francisco, que ele leva o nome de Francisco de Assis, mas o nome dele é Papa Francisco. De amor, uma missão de amor, de tentar reconstruir essa igreja. E ele pede, e o Papa Francisco, ele pede a nossa ajuda como igreja para ajudá-lo a reconstruir, a resgatar aqueles que precisam de conversão, a ajudar aqueles que estão afastados da fé, aqueles que têm pensamentos errôneos da visão da igreja, aqueles que acham que a igreja, que Deus é um Deus castigador, Deus não é um Deus de misericórdia, se focam num Deus que castiga, um Deus que condena. Tem pessoas que se focam nisso. E eu estou falando tudo isso, gente, à luz desse evangelho que eu li para vocês aqui de Lucas capítulo 9. Que quantas pessoas falam que são de Cristo, falam que são de Deus verdadeiramente, mas levam uma vida totalmente contrária àquilo que Deus nos pede. Está dentro da igreja também, pessoas que estão dentro da própria igreja e acabam fazendo outras coisas. Dentro da igreja eu sou um santo, mas fora da igreja eu faço uma coisa totalmente diferente. E a palavra ecoando de Deus: vai e reconstrói a minha igreja, meu povo. Vai e reconstrói a minha igreja. A igreja ainda precisa ser restaurada, minha gente. A missão que Deus deu a Francisco ainda está ecoando por esse mundo de meu Deus. Ainda ecoa na sua casa essa palavra de Francisco, que Deus deu a São Francisco de Assis. Agora a missão que Deus deu para São Francisco, o São Francisco deixou o exemplo. Agora é a nossa vez de assumirmos essa missão como cristãos batizados que somos. Como eu falei muitas vezes aqui nas minhas pregações, de assumirmos as nossas cruzes de cada dia. Não estou dizendo que você dizer para o irmão, se converte, que ele não vai dizer que o irmão vai se converter na hora. Eu não estou dizendo que a caminhada para você evangelizar alguém vai ser uma caminhada fácil, não vai. São Francisco enfrentou muitas provações, minha gente. São Francisco, ele viveu uma vida radical. Ele foi radical. São Francisco de Assis. Tanto que teve um dado momento da história em que ele, em praça pública, ele tirou a roupa dele, que ele estava usando, tirou a roupa e entregou ao pai dele. E ele assumiu naquele momento, de modo radical, uma vida de caminhada em Cristo Jesus. Não estou dizendo para você fazer a mesma coisa, meu irmão. Porque nós não somos São Francisco. Nós não somos. O que Deus está querendo nos dizer é que nós precisamos assumir uma missão verdadeira de evangelizadores que somos, de verdadeiros cristãos católicos que somos. Não ter medo das provações, não ter medo do que nós vamos enfrentar no caminho. Nós precisamos reconstruir novamente a nossa igreja.
Precisamos reconstruir novamente aquelas rachaduras que estão na igreja, na nossa vida. Talvez eu seja uma rachadura. Talvez a rachadura esteja dentro da minha casa, a igreja doméstica que o Papa Francisco tanto exalta, a igreja doméstica, a igreja que é a família. Talvez nessa igreja esteja com rachaduras. Que aí que entra, como eu falei, o evangelho que nós falamos. De pessoas que se comprometem, assumem uma missão com Cristo. Mas Cristo não tem nem aonde repousar a cabeça dentro da nossa casa. Porque Deus não encontra espaço dentro da nossa casa. Na nossa casa, muitas vezes, desculpe a palavra que eu vou dizer, meus irmãos, muitas vezes nós deixamos entrar coisas que a televisão mostra, coisas que a internet mostra, do que deixar entrar a palavra de Deus dentro da nossa própria casa. Deixamos entrar o vício facilmente, deixamos entrar as coisas ruins, negativas dentro de nossa casa. E o espaço de Deus na sua casa, onde está? Que espaço você tem deixado para Deus dentro da sua casa, dentro da sua família? Que espaço? A igreja precisa ser restaurada. A igreja precisa ser restaurada. Ou então, nos segue aqui o evangelho que eu li para vocês e que nós lemos juntos. Outro disse aqui para Jesus. Segue-me. Segue-me. Mas a pessoa diz: deixe-me primeiro enterrar o meu pai. Apegos. Pessoa que é tão apegada com uma coisa chamada egoísmo, que isso vai ruindo a igreja. Uma coisa chamada egoísmo, uma rachadura que às vezes pode se tornar enorme. O ego. Deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Deixa eu primeiro acabar com a minha vida. Aí eu te sigo, Senhor. Eu te sigo. Deixa eu primeiro, Senhor Jesus. Não sei. Mas não deixe o próprio ego subir a cabeça. Isso é uma rachadura muito grande que nos afasta de Deus. E a igreja precisa ser reconstruída novamente. E segue a palavra. Jesus diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vem anunciar o evangelho. Olha que palavra que Jesus está dizendo para esse rapaz. E às vezes fala para nós: pare de seu egoísmo. Reze pela sua família. E demais, vem e segue-me. Sigam os meus passos, sigam os meus caminhos, Jesus está dizendo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Deixe os problemas da sua família. Reze para que Deus solucione, te ajude a solucionar os problemas da sua casa, da sua família. Deus não está dizendo para você abandonar o seu pai, abandonar a sua mãe. Deus está dizendo para você ter uma atitude cristã. Segui-lo. Deus não está falando para você não se preocupar com a sua família, mas rezar por ela. Para que essa igreja chamada família possa ser reconstruída novamente. Nem que você tenha que começar do zero. Mas essa igreja precisa ser restaurada. E por último,
Um outro disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. Olha quanta coisa, minha gente. E tudo isso resumindo nisso tudo que São Francisco nos ensina, que Deus disse para São Francisco: vai e reconstrói a minha igreja. Nos tempos de hoje, a igreja precisa ser reconstruída ainda. A nossa igreja doméstica precisa ser reconstruída. Eu falo igreja, nossa família. Eu falo igreja, eu. São Francisco nos deixou esta herança, esta missão de nós continuarmos aquilo que ele começou. O que está ruindo da sua casa? O que está causando essa rachadura na sua família? Vamos entregar tudo isso nas mãos de Deus. Vamos entregar, meu irmão, minha irmã, tudo isso nas mãos do Senhor. Vamos pedir essa força necessária para que, através da nossa oração, a nossa família, a nossa vida, nós possamos reconstruir aquilo que muitas vezes o homem destruiu em nós. Aquilo que muitas vezes alguém tirou da nossa vida. O Senhor quer restaurar a nossa igreja. O Senhor quer restaurar corações. O Senhor quer nos restaurar. Não termos apego a nada nesse mundo. Não termos apego a nada. Hoje São Francisco ele é conhecido como um dos santos mais invocados da igreja. São Francisco de Assis. Até os nossos irmãos da fé reconhecem São Francisco como um grande pregador, como um grande intercessor que ele foi. Agora, meu irmão, o Senhor te chama. Eu não sei qual é a rachadura que está na sua casa, está na sua vida. Mas o Senhor está fazendo esse convite. Reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. Vamos interceder pela nossa família, pela nossa casa. Para que Deus nos ajude a reconstruirmos aquilo que muitas vezes rachou. Aquilo que muitas vezes está quebrado. Aquilo que nos afastou. É hora de nós restaurarmos. Pedir a força de Deus para nós restaurarmos, como fez São Francisco, pedra por pedra. Pedra por pedra. Como eu falei, se for preciso recomeçar do zero, vamos recomeçar do zero essa reconstrução. Vamos começar do zero. E deixe Deus te ajudar nessa reconstrução da sua vida, da vida da sua família, reconstrução do seu casamento. Tem muitos aqui que estão rezando pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Deixe Deus reconstruir. Vai e reconstrói a minha igreja. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.